Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao canal da Sociedade Teosófica, onde estamos com o segundo curso nacional de Introdução ao Pensamento Teosófico online. Nesta tarde de hoje, dia 17 de agosto, teremos como tema Lei do Sacrifício, o Sentido da Vida. O facilitador desta tarde é o atual presidente da Sociedade Teosófica no Brasil, Otávio Marquezine. Então, com o Otávio em sala, eu peço então que ele abra o seu microfone e possamos, desta forma, iniciar esta tarde de estudos. Seja bem-vindo, Otávio. Obrigado, Sandra. Boa tarde a todos, todas. É sempre uma alegria poder voltar a esse espaço. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e com todos vocês para darmos continuidade nesse nosso segundo curso nacional online de Introdução ao Pensamento Teosófico. Nessa tarde de sábado, 17 de agosto de 2024, estamos no módulo 4 do nosso curso, no segundo ano. Esse módulo 4 está associado às leis universais, e esse é o encontro de encerramento desse módulo 4. Nós, nas últimas semanas, tivemos a oportunidade de apresentarmos ideias gerais sobre a lei do karma, a lei do dharma, a lei da reencarnação. E hoje a temática talvez nos assuste, a temática em alguma medida talvez nos espante, ou surja uma palavra que vem impregnada de conceitos pré-concebidos. A palavra sacrifício é uma palavra que talvez suscite um certo desagrado, um afastamento, um não querer. Curioso é que talvez também a palavra karma possa suscitar uma mesma sensação. E então, quando falamos de morte, normalmente as pessoas até chegam a bater na parede, afastando ela de nós, porque talvez não seja algo do que se queira falar ou em face do que se queira deparar. Quando falamos de sacrifício, estamos talvez mencionando alguma coisa que nos leva à ideia de retirar a possibilidade de fazer o que gostaríamos de fazer. E é curioso que o tema trazido como uma lei universal, vejam, uma lei universal venha antecedendo a ideia de um sentido da vida. Então, o nosso tema de reflexão conjunta hoje é a lei do sacrifício e, curiosamente, o sentido da vida. Já foi dito, e talvez mais do que se dizer, somos convidados a tentar compreender que a palavra sacrifício junta dois vocábulos: sagrado, ofício, ou então um ofício sagrado, um ofício santo, um algo que nos conecta com aquilo que talvez seja mais essencial e que nos toca como responsabilidade que precisa ser implementada, efetivada, vivenciada, e que nos leva, talvez, então, a esta sensação de doar-se para implementar a vivência daquilo que nos cabe. O que nos cabe? E por que talvez tenhamos uma resistência a vivenciar aquilo que nos cabe? Acho que esse tema, e assim o sinto, nos conecta mais diretamente com a espiritualidade e com uma experiência direta daquilo que possa ser espiritual. E talvez nós nos sintamos mais acomodados, não com uma experiência direta daquilo que possa ser espiritual, mas antes, talvez, em
falarmos sobre temas e tópicos de espiritualidade. Falar sobre a espiritualidade não é necessariamente conhecer, reconhecer e vivenciar o que pode decorrer do que seja a espiritualidade. Embora tudo seja espiritual, talvez experimentemos ou experienciemos a espiritualidade mais numa perspectiva material do que essencialmente naquilo que ela é. Nós, de algum modo, nos agradamos em falar e viver ou sobreviver materialmente do que realmente nos entregarmos para aquilo que possa ser a essência da vida, a vida em seu esplendor, e nos darmos aquilo que é a espiritualidade. Uma grande teosofista que presidiu esta sociedade por décadas, Anne Besant, ao falar sobre espírito-matéria, nos apresenta as duas ideias que, na verdade, talvez consagrem o Uban de uma maneira muito didática e inspiradora. Ela nos diz que é da matéria a possibilidade de receber, e é do espírito a possibilidade de doar. A alegria espiritual é doação. A alegria material é recepção. Talvez, para além da doação e da recepção, daquilo que nós, de algum modo, precisamos codificar ou decodificar como matéria e espírito, exista a unidade da vida. E exista, talvez, a verdade. Por isso, talvez, grandes sábios que guiam os destinos desta humanidade dizem, nos falam que reconhecem apenas uma lei universal a partir da qual todas as demais começam a eclodir. E eles nos dizem que esta lei maior, única, é a lei da harmonia. Tudo está em harmonia. Ainda que nossa mente não se encontre em paz e que nossos sentidos possam se encontrar atormentados pelo medo, pela dor, pela insegurança, pelo temor, pela expectativa, pelos sonhos, pela ilusão, nós estamos imersos numa realidade de harmonia. E o nosso desequilíbrio, buscando uma ressintonização, o religar e o yoga, a sintonia fina com a verdade, possibilitam reencontrar desta harmonia para reperceber ou redespertar uma plenitude amorosa, uma plenitude amorosa que se expressa através de compaixão e que, no seu infinito amor, nos permite que, na nossa errância, redespertemos e encontremos um sentido da vida. É dado à matéria receber, e nós muito recebemos. É dado ao espírito a responsabilidade de prover a vida. E nós estamos sendo treinados para aprendermos a realizar esta provisão da vida de uma maneira autoconsciente. Porque, independente de o fazermos de maneira autoconsciente, nós, de algum modo, já o somos, receptores e doadores da vida, que se alegram no tempo e no espaço com aquilo que imaginamos que recebemos e, de algum modo, o universo nos traz e nos doa e nos presenteia. Sofremos porque tentamos reter a experiência da recepção, e ao lado disso, ainda que não o saibamos, somos doadores da vida e agentes da expansão e expressão deste amor universal, ainda que de uma maneira limitada, ainda que de uma maneira não sábia, em vias de construção de uma sabedoria, produzindo talvez aquilo que individual e coletivamente reconhecemos, tentamos entender e possivelmente tememos como sendo karma. Então, o primeiro dos nossos encontros sobre as leis universais justamente versou sobre o karma. E possivelmente, quando avançamos ou tentamos melhor compreender o que seja o karma, começamos a perceber que tudo que gera pensamento perceptivo, manifestando em todos os planos
de um universo que surge, produz karma, produz karma. E que o karma não é necessariamente punição, que o karma não é necessariamente alguma coisa que vem ou que precisa ser vivenciada como mera cobrança externa, mas que ele, talvez muito antes de tudo isso, por amor universal, a possibilidade de um redespertar espiritual na compreensão plena da unidade da vida e daquilo que nós somos. Porque não conseguimos realizar a essência da vida ainda neste plano de existência, porque talvez permanecemos meio dormentes, meio despertos, experimentamos de um modo recorrente aquilo que chamamos karma, temendo um karma que talvez não tenha mérito e aspirando um karma que possa nos trazer alegria e felicidade, desesperados por percebermos que a alegria e a felicidade vivida neste plano de existência material tem tempo para começar e tempo para finar. Começa e termina, nasce e morre. E parece que esse aprendizado do karma, fruindo daquilo que nós movimentamos, nos coloca também diante, atonitamente, daquilo que nós podemos chamar finitude. Finitude. O ser humano conjuga o infinito e o temporal num espaço que lhe permite compreender a verdade da manifestação e da dissolução, do surgir e do desaparecer, do nascer e do morrer, e por isso também trouxemos aportes sobre o que possa ser esse processo de evolução através daquilo que nós chamamos reencarnação. O que no humano passa por um processo de contínua evolução tendente a levar a um pleno despertar espiritual através do processo de nascer e de morrer. Então, o karma, de algum modo, é o nosso instrutor, individual e coletivo. E a morte, talvez, a grande maestrina que nos coloca diante da finitude de tudo aquilo que no tempo se iniciou. E entre o karma e a reencarnação, eis que nos encontramos tentando entender um sentido para termos essa experiência existencial, uma razão pela qual aqui nos encontramos, por que aqui nos encontramos, e uma tentativa de compreender se há um objetivo nessa existência e se ele existe, o que nos caberia fazer. Começando, então, a termos primeiras noções, talvez, da existência de algo que está além da necessidade e que nos abre uma perspectiva de libertação, que nos abre uma perspectiva de liberdade naquilo que talvez indicamos através da palavra Dharma. Eis, então, os nossos 3 encontros prévios, nos possibilitando um contato com as leis espirituais. Quando falamos do karma, percebemos que existe um karma sem mérito que nos traz um sofrimento. Quando falamos do karma, percebemos que talvez exista um karma com boas intenções, um karma que motiva ações, emoções e pensamentos nobres e que produz também, ao seu tempo, uma espécie de retribuição que nos traz uma experiência prazerosa, que nós, de algum modo, chamamos de alegria, mas uma alegria que nasce e some do tempo, uma alegria que tem tempo de duração, e que, de algum modo, nos torna escravos da necessidade de fazermos o bem para voltarmos a experienciar a mesma espécie de alegria que já tínhamos um dia vivenciado antes. É curioso, mas nos reinos apresentados da manifestação através dos ensinamentos budistas, se diz que naquilo que está além de uma condição humana, nós percebemos um reino semidivino e um reino divino. Então, nos 6 mundos da existência condicionada na tradição budista, nós vamos perceber o reino dos deuses, o reino dos semideuses, o reino dos humanos, o reino, talvez, dos animais, dos espíritos sedentos e dos infernos mais
terríveis. E quando nós pensamos no reino dos deuses, nós imaginamos que eles são felizes. Quando nós falamos de uma compaixão, há quem diga que a compaixão que tudo abrange na unidade é, de algum modo, mais intensa por aqueles que vivenciam a experiência divina, porque ela vai acabar, porque ela vai acabar. E no momento em que os deuses se percebem deuses e olham para o lado e percebem que existem outros deuses, comparam-se mutuamente e decaem de uma condição divina para um reino que os budistas chamam semidivino, em que nós, de algum modo, passamos a correr atrás das causas da felicidade para podermos nos manter nesse estado de consciência que nós imaginamos seja um estado de paz. Por isso, a compaixão por todos os seres e por tudo aquilo que vive é, de algum modo, uma lei universal que nos suscita uma melhor compreensão sobre o sentido da vida e que talvez naturalmente nos leva a uma entrega à essência daquilo que é sempre eterno em nós, que é doador, irrestrito, completo e absoluto, em benefício de todos os seres, de todos os seres. Fez, de algum modo, uma apresentação sobre o que possa vir a ser a compaixão universal, a compaixão pelos que espiam e sofrem nos infernos, a compaixão por todos os animais, a compaixão por aqueles que estão ávidos pela possibilidade de receber o mínimo que seja para garantir a sobrevivência, uma compaixão pelos humanos que, com o potencial divino, dormem, embora possam talvez ter a o despertar espiritual realizável aqui e agora. E que, embora possam fazê-lo, relegam, procrastinam, deixam para um outro momento, imaginando que no futuro as condições externas serão mais favoráveis do que essa em que ora nos encontramos. Nesse momento, parece quase natural lembrar daquela pessoa que tem a possibilidade de perceber o Mestre Jesus passando diante de si e, na expectativa de poder encontrar o caminho que leva aos céus, pergunta ao Mestre o que pode fazê-lo. E escuta o primeiro ensinamento, que é: guarda os mandamentos, guarda os ensinamentos externos. E responde: eu tenho feito e ainda assim não consigo encontrar. E então ele escuta: larga tudo e me segue. Não há outra razão pela qual viver, senão pela plena realização da essência do ser, na compreensão e na efetiva vivência disso, permitindo que aquilo que é, que sempre foi e que sempre será, viva através de nós a partir do aqui e do agora. E aquela pessoa teria dito que não poderia fazê-lo. Então, de algum modo, deixa para um outro momento, porque hoje nós temos muitas coisas que não nos permitem buscar viver a espiritualidade, além de tentar apenas falar acerca da espiritualidade. Os budistas seguem dizendo: não desperdiça a condição humana, a melhor e mais favorável de todas as condições possíveis, que nos permite hoje e agora realizar a essência da vida, compreendendo e vivenciando o que é a vida espiritual aqui e agora. Então, compaixão pelos humanos que trazem em si um potencial e, embora o sejam, não conseguem perceber e nem realizar, postergando a realização espiritual para condições e momentos que imaginamos, estamos todos, de algum modo, imersos na ilusão de Maia, com a possibilidade, porque deuses em essência o somos, de realização daquilo que é em nós. Compaixão pelos semideuses, que de algum modo caíram, e compaixão pelos deuses que talvez não tenham ainda alcançado a plena libertação da consciência, que de algum modo Patanjali, na sua codificação do yoga, nos indica como Kaivalya,
Patanjali nos fala sobre Samadhi e nos diz que Samadhi é uma técnica e não um objetivo. Então, Patanjali, de algum modo, nos indica que existe uma possibilidade de percebermos a realidade, mas a possibilidade da percepção da realidade nos leva a um processo profundo de autotransformação espiritual que se dá quando larga-se tudo para viver pela única razão pela qual nós temos a possibilidade de existir, alcançar a vida e realizá-la, alcançar a vida espiritual ou a vida no seu esplendor e realizá-la, a que preço seja, ou sob que condições o seja, passando por um processo profundo de autotransformação que novamente nos é natural quando temos um vislumbre da realidade. Quando temos um vislumbre da realidade, experimentando aquilo que é o Dharma, em meio às contingências e necessidades, dificuldades e vicissitudes da existência, dentro daquilo que chamamos karma, individual e coletivo, nos deparamos com a morte e com a finitude, com o atemporal e com o ilimitado, com o esplendor daquilo não nascido, e nos damos a possibilidade de um nesgar, num átimo, num instante, talvez fora do tempo, de termos pequenas experiências inegoístas, pequenas experiências do que seja um altruísmo no nosso coração, uma motivação impessoal que nos permite direcionar ao mundo sorrisos ou gestos de gentileza que não guardam com si a expectativa de uma retribuição de que o mundo nos sorria, tirando um pouco do peso das dificuldades que nós temos dentro da nossa experiência da existência. Quando temos, num Nesgar que o seja, a possibilidade de vivenciar em plenitude um amor ilimitado, colocando no mundo o nosso melhor sem expectativa de receber a realização retributiva daquilo que possa ser o efeito consectário de uma ação benfazeja, fazendo o bem pelo bem em si e não pensando no que dele decorrerá, nós temos talvez uma experiência que Patanjali indica como samadhi, independente de estarmos formalmente numa prática de meditação. Eis que, de repente, num dado instante, o tempo para e o nosso coração é tomado por uma alegria diferente de qualquer outra que tenha sido experimentada antes. E nós temos talvez um vislumbre da realidade, do sentido da vida, quando buscamos e fazemos em algum instante ou momento, o bem pelo bem em si. De algum modo se fala que, e isso vem também do budismo, para de fazer o mal, começa a fazer o bem e purifica a sua mente. Se nós, de algum modo, não somos o amor, embora o sejamos sem o saber, se nós, em consciência, não conseguimos expressar ou ser a sintonia profunda, plena e absoluta do amor universal, podemos, de algum modo, nos tornarmos amigos daquilo que possa ser o amor. Se nós, de algum modo, não somos ainda a plenitude do sumo bono, do bem supremo, podemos talvez nos tornar amigos daquilo que possa ser o bem, o bom e o belo. E aos poucos, naturalmente, através dessas pequenas experiências, eu faço aqui um paralelo da filosofia greco-romana, que nos traz, então, a essência da filosofia dos estoicos. Podemos, e esse paralelo é junto com a filosofia oriental, então, do yoga, quando Patanjali, de algum modo, nos fala do samadhi, podemos, buscando nos tornar amigos do bem, do bom e do belo, amigos desse amor ilimitado, tendo pequenas experiências de samadhi, micro samadhis, caminharmos em direção a uma libertação, ao kaivalya, que é a única razão pela qual aqui nos encontramos, embora possamos relegar ou postergar a possibilidade de plena realização da essência em si. Mas, nos tornando amigos do Dharma,
e devotando nossa vida ao Dharma, lenta e gradualmente começamos a reconectar os nossos interesses e as nossas as energias que perpassam a nossa experiência de existência para além do nosso querer pessoal, para além da nossa necessidade, descobrindo que talvez entre o querer pessoal e a necessidade abre-se um caminho para uma vontade divina e a liberdade. Kaivalya para Patanjali. As experiências são, de algum modo, através daquilo que nós tentamos compreender, falar ou entender como sendo samadhi, ou uma iluminação, uma recepção da mente para as águas cósmicas universais búdicas que trazem amor e sabedoria. Então, quando de algum modo nós conseguimos voltar a nossa mente dos nossos interesses pessoais para uma impessoalidade, Blavatsky de algum modo nos menciona um caminho de transformação espiritual, nos levando para além da heresia da separatividade, através de uma conversão ou transformação que rompe o nosso querer egoísta para uma vontade ativa altruísta. Blavatsky, de algum modo, nos fala deste caminho do egoísmo ao altruísmo, da ignorância à sabedoria. E, de algum modo, nós podemos ver isso como da necessidade à liberdade. A liberdade de ser aquilo que se é e que está em nós. E que, embora esteja em nós, nós não conseguimos compreender, realizar, perceber e vivenciar, porque nós resistimos arduamente a tentar manter este pequeno ser, esta pequena expressão ou parcela diminuta do ser com o qual nós nos identificamos e que precisamos sustentar, inclusive, para tentar ser felizes, porque tememos a morte, o incerto, o futuro, o desconhecido, e porque imaginamos que isso é morte. E aí, então, nós trazemos um pouco disso para a própria tradição cristã, que, de algum modo, nos traz as ideias de que o encontrar consigo significa perder-se daquilo que dava sentido à vida até então. E quando nós nos perdemos daquilo que dava sentido da vida até então, ou seja, largamos tudo para poder seguir aquele que vive em nós, aquilo que vive em nós, nós morremos para a ilusão daquilo e temos a possibilidade de renascer espiritualmente. O Mestre Jesus, Cristo, teria dito: quem se perder por amor a mim, renascerá para a vida eterna. Para a vida eterna. Agora, renascer para a vida eterna significa morrer para a vida temporal? Então, eis o mistério da vida e da morte dentro de um processo de leis universais que nos colocam diante do karma, da reencarnação e abrindo franchos nesse caminho do espaço da mente. Na linguagem teosófica, nós vemos antakarana, então, aquilo que liga o céu e a terra, a ponte que liga o tempo com a temporalidade, a ponte que liga o humano com o divino. Nós temos que construir esse espaço, nós temos que ampliar esse espaço, fazendo com que essa bodhicitta, essa mente iluminada, seja completamente infundida pelas hogas cósmicas da alma divina búdica, trazendo mais do que uma promessa de redenção e uma expectativa de felicidade pessoal, mas trazendo uma compreensão viva do que é a vida em sua unidade, considerando para além daquilo que nós conceituamos como samsara e nirvana. Samsara e nirvana, vida e morte, o humano e o divino, a verdade absoluta e a verdade relativa. E talvez essa compreensão toda, mais do que ser compartilhada através de palavras, ela pode ser de algum modo ouvida. Ela pode ser ouvida com os ouvidos externos. Ela pode talvez começar a ser ouvida com os sentidos internos. Mas mais do que ouvir, ela precisa ser degustada. Ela precisa ser diretamente experimentada.
Porque se ela não for diretamente experimentada, ela está apenas num espaço de possibilidade conceitual. Quando nós nos falamos, quando nós de algum modo nos propomos a falar e tentar compreender o sentido da vida, a lei do sacrifício chega de modo inefável, inefável e natural. Natural, espontâneo, como é o florescer de uma rosa que se abre o sol, não porque quer ser reconhecida na sua beleza, mas porque isso é da espontânea manifestação da vida naquele momento e naquele instante. Não se abre para a vida espiritual na expectativa de chegar em algum lugar ou de ganhar algo. A vida espiritual não traz algo de que se possa ganhar no sentido de reter. Talvez isso seja uma ideia sobre a vida espiritual que está na perspectiva do pequeno eu, do pequeno ego, do ego psicológico, daquele que teme o sofrimento e daquele que, de algum modo, é, expecta uma libertação. Mas a tônica da vida espiritual em si traz, como dizia Anne Besant, a possibilidade de doar, porque estás na fonte de toda a doação da vida por um amor universal a tudo que, neste campo da existência, em todos os planos da manifestação, estão num processo constante, sem início e sem fim, de surgimento e desaparecimento dentro daquilo que nós chamamos evolução. O Anne Besant, de novo, teríamos dito, é da alegria da matéria receber, é da alegria do espírito doar. E luz do caminho, num dado momento em que existe a mudança da primeira para a segunda parte, nos indica que não está certo. Fala isso então para os discípulos. Não está certo, não está certo, não está certo. Muito recebeste. Agora está na hora de retribuir, retribuir. Mas retribuir não no sentido de que nós precisamos vivenciar este karma, e não no sentido de que nós precisamos vivenciar o nosso Dharma, numa perspectiva pessoal, mas porque é natural e espontâneo, e chegada a hora se faz para que, despertando, seja a própria expressão da verdade, ou talvez de um grande Dharma. Então, no símbolo da sociedade teosófica, e abaixo dele, quando vemos o lema, nós lemos em sânscrito Satyanasti Parodharma, de algum modo nos indicando que não há religião, ou então esta vivência da religiosidade, ali então traduzido pela palavra Dharma, do que a verdade ou Satya. Satya. E aí esse Satya, verdade, tem um prefixo em sânscrito que é Sat, o ser. Então, esse ser é a mente desperta e iluminada. E essa mente desperta e iluminada, Chit, nisto que de algum modo é a manifestação, produz um estado de ananda, ou de bem-aventurança, ou de uma alegria espiritual não suscetível às intempéries do tempo. Então, Sat Chit Ananda, e que nos leva a esta verdade absoluta, total e oniabrangente, que talvez possa ser vivida e compreendida num caminho que se dá por meio lento e gradual desses grandes e pequenos insights espasmódicos, momentos de iluminação em que, nos conectando com o Dharma, ampliamos o espaço de Antakarana para que essas luzes da verdade que emanam das águas búdicas inundem a mente e nos levem a uma transformação que precisa ser feita. Então, nós, de algum modo, começamos a fazer esta purificação da mente. Os budistas nos dizem, então, para de fazer o mal, começa a fazer o bem e purifica a mente, passando por esse processo de transformação que levará a uma libertação, que, de algum modo, nos traz um grande e profundo sentido da vida através daquilo que nós temos
como chamado para a vivência do sagrado ofício ou do sacrifício. É curioso que, se nós formos pensar em tradições religiosas do Oriente, do Ocidente, se nós formos falar, talvez, do budismo e do cristianismo, quando nós imaginamos no cristianismo a vida dos santos, a vida dos sábios, a vida expressada por Jesus o Cristo, que viria por sacrificar-se na cruz, redimir os pecados de todos nós, sendo ele, de algum modo, o nosso irmão mais velho. A tradição cristã, de algum modo, coloca o Cristo como esse ponto de conexão entre o divino e o humano. Então, Cristo é Deus que se faz encarnado, é aquele que vem como primogênito de Deus desconhecido, e que, de algum modo, venha encarnar nesses planos de manifestação, fazendo-se humano. E, ao mesmo tempo, é o humano que ascende à realização divina. E, para fazê-lo, precisa ser posto na cruz e crucificado na matéria, passando a padecer a experiência, talvez, sacrificial, a experiência daquilo que nós carregamos com o peso do sofrimento na palavra de sacrifício. Mas não apenas a vida do Cristo, mas a vida dos santos que, inspirados por aquilo que possa ser a vida crística, são retratados nas artes. Quando nós imaginamos, então, as pinturas, as artes plásticas, as esculturas, retratando os santos, nós normalmente o vemos carregados de sofrimento, carregados de expiação, carregados de dor, e percebemos talvez apenas o aspecto externo daquilo que seria a tentativa de um contato com a realidade através de um processo de autotransformação para o encontro do sentido da vida na sua plenitude de doação. Então, isso é, de algum lado, a tradição e a via dos místicos na perspectiva cristã, carregando a vida dos santos na apresentação da expiação, da dor e do sofrimento. Se nós, de algum modo, passamos para o outro lado e vemos os ensinamentos budistas, quando Siddhartha Gautama, o Buda, retorna da sua profunda meditação e de processo de compreensão da verdade, vem para ensinar deuses e humanos, ensinar todos os seres acerca do que possa ser a verdade. E Sarnath teria então feito o seu primeiro sermão, o seu primeiro ensinamento público para alguns poucos que lá se encontravam para ouvi-lo. E talvez todos vocês se lembrem que esse ensinamento nos traz algo sobre as 4 nobres verdades, que começa primeiro com a ideia do sofrimento. Então, a primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento. Olhem só. Isso é o externo, a expressão externa da busca de contato com a verdade transcendente. Uma verdade transcendente pode, de algum modo, ser realizada. E externamente, num primeiro aporte, nós percebemos o sofrimento no rosto dos santos, e a primeira nobre verdade que nos fala da verdade de um sofrimento. Então, da inadequação, dukkha, traduzido, talvez alguns dizem que não da maneira mais correta, como sofrimento, mas a expectativa de que queremos uma coisa e vivemos outra. E nossa expectativa constante nos mantém aprisionados no samsara, almejando o alcance de uma libertação. Então, as 4 nobres verdades nos indicam que existe a verdade do sofrimento, dukkha, a verdade da causa do sofrimento, avidya, a verdade da cessação do sofrimento e a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. Isso, de algum modo, talvez nos mostre que existe um caminho de preparação para um ingresso, uma imersão numa realidade que já começa antes de nós efetivamente nos empenharmos em fazê-lo, porque tocamos algo daquilo.
Algo daquilo nos mostrou que a vida externa, esta vida de necessidade, não tem sentido em si, e que toda a experiência fugaz de alegria é sucedida necessariamente por uma experiência de sofrimento. E por isso, por conta do medo, nós tentamos nos manter em alegria e longe da dor e do sofrimento. Só que existe talvez um outro estado de libertação. Esse estado de Ananda, esse estado de sabedoria. E porque, de algum modo, talvez nós tenhamos tocado quando vivemos algo deste altruísmo, iluminando nossa mente, nos levando a uma conexão com a verdade através de um samadhi microscópico que o seja, nós tentamos lembrar que existe uma possibilidade de realizar a travessia para aquilo que é a libertação, ou seja, singrar a outra margem simbolicamente, passando por Antakarana. E aí, então, alcançamos um estado de libertação, alcançamos talvez o nirvana, e descobrimos talvez que existe um chamado de retorno. A voz do silêncio é pródiga a nos mostrar que tudo que está nesse espaço de manifestação existencial está num processo de expiação de dor. E ela nos pergunta: é possível ser feliz quando tudo ao nosso redor sofre? E ela continua, de algum modo, nos dizendo que antes de nos preocuparmos em secar as lágrimas dos nossos olhos, que expressam uma dor que, de algum modo, sentimos, nós possamos, como um sol, secar as lágrimas de tudo aquilo que sofre. Que nossos olhos não gotejem lágrimas, antes que possamos, talvez, secar aquilo que produz o sofrimento em tudo e em todos os seres. E somos chamados a uma possibilidade de realizar um trabalho espiritual, tornando-nos o bem, o bom, o belo, o amor divino e a vida em si. A vida em si. Então, muitas das dimensões, talvez, se assim pudermos falar de um trabalho teosófico, nos conectam primeiro com a busca de uma compreensão da vida espiritual. Voltar-se para dentro e tentar compreender aquilo que nós somos, estudar os mistérios, tentar degustar os mistérios, ou usar, talvez, começar a viver os mistérios. Então, a gente começa um trabalho, talvez, de estudo, e esse trabalho de estudo nos leva a um trabalho de meditação, meditação conectiva, de religação, de yoga, para aquilo que é a fonte da vida e que nos traz um alimento espiritual, uma conexão com o Dharma. Então, esse estudo e esta meditação, de algum modo, estão nos falando de uma vida interna que existe e que precisa ser cultivada, ampliada. E isso, naturalmente, nos leva, talvez, para uma vida externa consciente, mais sábia, mais desperta, e que nos leva, talvez, a insights que nos façam perceber que entre essa dicotomia suposta entre matéria e espírito, uma grande diretriz, que é, de algum modo, o fio de Ariadne no simbolismo do Minotauro e do labirinto, que aprisiona a alma humana, que aprisiona a alma humana. Então, Ariadne, de algum modo, é Sofia. E este fio é a possibilidade de que o canal da mente que chega naquilo que é humano, que tem toques possíveis naquilo que é o divino, tenha esse espaço de Antakarana para que recebamos essa inspiração divina. Então, o mote, a tônica, a diretriz é altruísmo, dedicação, doação, sacrifício. Então, quando nós estamos nas ruas, nas estradas, nas avenidas da existência, errantes, ermos em um labirinto em que existe o perigo de que o Minotauro nos encontre e nos engula de novo.
Nós podemos, eventualmente, estarmos ancorados no Dharma com uma diretriz de que é doação. E, nesse sentido, talvez pequenos ou grandes insights nos indiquem que nós podemos estar perdidos querendo espiritualizar, querendo materializar aquilo que é da tônica do espírito. Então, nós ouvimos sobre espiritualidade e materializamos, densificamos aquilo. E queremos, talvez, chegar em algum lugar, ganharmos títulos, ganharmos rótulos, ganharmos certificados, ganharmos aplausos, que nos identifiquem como pessoas que estão num processo de transformação espiritual, que são melhores, que estão num ambiente de prosperidade espiritual. Nós ouvimos aí sobre o segredo. Sabe qual é o segredo? O segredo da prosperidade é generosidade. E aí, então, nós nos inclinamos a nos tornar generosos com todas as pessoas. Mas a nossa inclinação para a generosidade não está na generosidade em si, como valor eterno de doação espiritual, mas porque esperamos receber o retributo desta generosidade numa experiência de abundância. Permanecemos aprisionados, porque a bússola talvez esteja apontando para um aprisionamento e não para a libertação. E isso, às vezes, é muito difícil de ter uma percepção mais refinada. E disse que em determinados momentos em que não temos uma referência externa, se nós estamos mergulhando em águas profundas do oceano, ou estamos voando em altitudes elevadas, em que não conseguimos sequer diferenciar céu e mar, neste azul infinito, a gente talvez se perca e não saiba se está subindo ou se está descendo. Por isso, nós precisamos de um altímetro se estamos, então, voando, ou nós precisamos de um profundímetro se estamos mergulhando, para saber se estamos indo mais profundo ou se estamos voltando para a superfície. E, às vezes, imaginamos que estamos fazendo bem e não conseguimos perceber que aquilo que nós lançamos no mundo como bem para os outros, na verdade, guarda uma semente de egoísmo na expectativa da retribuição, que foi aquilo que movimentou desde o princípio nossa mão, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas ideias, e que contém em si a semente do aprisionamento. Isso, de algum modo, metaforicamente, se simboliza na ideia de materializar o que é espiritual, buscando trazer para nós. Talvez exista uma grande mudança. Isso passa pela transformação espiritual, por um encontro com os mistérios e para a descoberta desta lei universal do sacrifício, do serviço sagrado, que nos indica, talvez paradoxalmente, desta metáfora, como bússola de Ariadne, como véu de Ariadne, como suspiros de uma sabedoria divina, que nós podemos hoje, que nós podemos agora, que não existe outro momento nem lugar para nós, na verdade, espiritualizarmos tudo que está na matéria e todas as nossas experiências materiais. Tudo que faz e tudo que vive. E o poeta popular brasileiro escreveu: tudo que move é sagrado. Se tudo que move, que vive, é sagrado e é Deus, esse Deus que está dentro de nós pode reconhecer a sacralidade daquilo que está fora e santificar todas as coisas que nós fazemos. Nós, como humanos, temos um grande desafio de santificar e transformar e viver sábio e livre a nossa experiência de existência. Talvez isso não seja fácil, talvez essa seja a tarefa mais difícil, mas é uma tarefa que pode ser feita e realizada por todos nós, por todos nós. Isso, de algum modo, está apresentado na Bhagavad Gita e começa com o momento em que Arjuna está em angústia, então está em desalento, está separado de Deus,
separado de Deus, e separado de Deus, Arjuna entra num campo de batalha, olha para o outro lado, o Kurukshetra é a mente. Então, a mente tentando perceber, conhecer e transformar-se para aquilo que é a efusão da vida divina, na recepção da alma divina, búdica. Só que ele olha para o outro lado e diz: não tenho como fazer nada, não vou fazer, não faz sentido. Eu vou acabar com aquilo que fez sentido para a minha vida toda, eu vou morrer. Se não morrer, não nasce. Isso é um mistério da vida e da morte. Existe alguma coisa além da experiência da consciência dos bardos de vida e morte, que é a vida espiritual. E não se adentra na vida espiritual sem morrer para as ilusões, sem passar por esse processo completo de transformação e de entrega total daquilo que talvez tenha feito sentido. Então, a gente fala de discernimento, que é viveka. Viveka é ter essa bússola consigo do Dharma que nos mostra a possibilidade de santificar tudo que está na matéria. E não o oposto. Enquanto o mundo, de algum modo, proclama os mistérios abertamente, dizendo: seja feliz, realize a abundância. A questão não é viver ou não viver isso. Viver ou não viver isso faz parte da contingência da existência. Mas isso não é o que importa. A questão é estar apegado a uma experiência e relegar a outra experiência. Então, algumas práticas de meditação, de algum modo curioso, também às vezes nos dizem o seguinte: quando você está numa experiência mais profunda e sente uma sensação de prazer, talvez esteja na hora de sair para aprender que não precisa reter ou ficar naquilo. Não é porque aquilo é errado. O problema não é vivenciar isso. É porque talvez aquilo nos tome, nos inebrie. E nós imaginemos que o processo da meditação é estar nesse estado de sensação pessoal, de tranquilidade, de alegria, ou de paz. O que é a paz? O que é a paz? A gente fala, né, de Tolstói, paz e guerra, né? Guerra e paz. Então, essa sucessão sem início, sem fim, de estados de consciência, dizem que tem uma paz que está além dessa sucessão. E aí, então, quando os budistas têm esse estado relativo de paz, cessam a meditação para talvez, em uma prática sequenciada, alcançar essa paz que está além daquilo que se sucede ao que nós chamamos de guerra. Porque talvez exista um estado de paz na paz externa. E talvez exista um estado de paz na guerra externa. Então, existe uma libertação que talvez possa ser realizada através de sucessivas experiências de samadhi. E o curioso é que, quando nós, de algum modo, começamos a tentar nos voltar para a vida interna, com o estudo e com a meditação, e percebemos a possibilidade de nos voltar para a vida externa, ressignificando, trazendo esse sentido profundo, através da sacralização, da santificação de tudo que vive, de tudo que fazes, nós começamos a ter um despertar para aquilo que talvez seja a vida una. Então, existe um cultivo da vida interna, uma sacralização da vida externa, e existe talvez um despertar para a unidade da vida. Esse despertar para a unidade da vida está além da ideia de céu e inferno, está para além da ideia de, de samsara e de nirvana, está para além da ideia de humano e divino, está para além da ideia de verdade absoluta e de verdade relativa, e está para além da ideia de um sacrifício externo, de uma suposta alegria compensatória que possa vir depois. Externamente, nós ouvimos a primeira verdade do sofrimento ou a hipnoplastia dos santos que sofrem e apresentam o sofrimento na testa, no rosto, no olhar. Então, nós não precisamos em si sofrer externamente para chegar naquilo.
mas a possibilidade de realizar um serviço sagrado, um sagrado ofício, nos abre uma perspectiva de compreensão da unidade da vida. E isso talvez nos leve a um dos pilares essenciais das práticas espirituais. Então, falamos do estudo e da meditação, da vida interna, da vida externa, e podemos começar a falar do serviço. Blavatsky, nas primeiras linhas da chave para a teosofia, diz que a teosofia é a quinta essência do dever. E ela nos diz que a teosofia, de algum modo, nos possibilita unir nossos esforços em benefício de todos os seres e da humanidade, em serviço compassivo, amoroso e altruístico, em prol de todas as pessoas e de todos os seres, sacrificando os nossos interesses pessoais, as nossas expectativas, os nossos sonhos, as nossas ilusões, para levar a todos os demais uma relembrança com maior ou menor maestria, com mais ou menos sabedoria, de que existe um sentido na vida e que esse sentido pode ser encontrado e vivenciado. A Voz do Silêncio tem passagens sublimes que tocam neste ponto, tratado por Blavatsky na Chave para a Teosofia, quando nos diz que a teosofia é a quinta essência do dever. A Voz do Silêncio diz: viver para servir a humanidade é o primeiro passo. Praticar as nobres virtudes, o seguinte: viver para servir a humanidade é o primeiro passo. Praticar as nobres virtudes, o segundo. E aí, então, vai apresentar as paramitas que levam à libertação da alma humana e a culminância dessa jornada espiritual. Só que a Voz do Silêncio antes diz o seguinte: não entrarás na senda antes de te tornar tu próprio a senda. Porque a senda não é algo a ser conquistado com um prêmio externo. A nossa vida é essa. E a grande questão é encontrar isso dentro de nós mesmos. E então, de novo, naquela passagem das Escrituras cristãs, largar tudo para seguir a senda que leva à emancipação da alma humana, da realização profunda da sua essência. Então, torna-te a senda, ou torna-te aquilo que sempre foi e que és. Torna-te esse Deus vivo agora. Como fazê-lo? Isso precisa ser descoberto por cada um de nós. Porque a vida vai nos trazendo inúmeras oportunidades de serviço. Externamente, alguns grupos sociais, filantrópicos, têm uma frase padrão clássica, que pode também, de algum modo, nos inspirar, que diz o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Mas o que é a vida e o que é o serviço? Será que o serviço realmente são os atos externos que fazemos naquela expectativa de receber a retribuição que virá? Ou o serviço é feito por amor ao serviço no aqui e no agora? A gente segue com Arjuna, aprendendo, é a alma humana aprendendo com o Logos. Então somos todos nós aprendendo, tradição cristã, com Christos. Então que esse é o sol espiritual, a luz do Logos, a luz da sabedoria, iluminando nossos corações e mentes, nos tentando dizer e lembrar que somos Cristos em potencial e que tornar-se esse Cristo é permitir o florescimento da rosa de Hiroshima, que floresce como rosa na cruz da matéria. Então, a cruz simboliza a matéria. De algum modo, o círculo simboliza o espírito. E esse círculo foi colocado aprisionado ali na matéria. Mas ele foi colocado aprisionado na matéria para florescer como rosa de Sharon. Eu falei Hiroshima, peço desculpa. Isso também está na nossa poética, mas é a rosa de Sharon. Essa rosa que floresce como lótus, que tem o seu caule no lodo, tem as suas raízes no lodo, mas tem um caule que possibilita o seu florescimento e a sua abertura para esta expansão ilimitada
Então, esse espírito aprisionado se transforma nessa rosa, no centro da cruz, como serviço livre e liberto, amoroso e compassivo, em benefício de todos os seres. A Juna está aprendendo isso, como nós, de algum modo, estamos aprendendo isso. A Juna, então, no começo, não quer entrar no campo de batalha. Ele está no desalento, afastado, até que ele recebe uma possibilidade de se reenergizar, e recebendo essa possibilidade de se reenergizar, descobre que o dever dele, o Dharma, é lutar. Lutar. Então, o Dharma do guerreiro é entrar no campo de batalha e lutar. Pode ser que a gente morra, pode ser que a gente perca alguma coisa, pode ser que a gente perca tudo. Esse é o desafio humano. Nós estamos aqui com a possibilidade do livre-arbítrio de fazer escolhas. Se nós não fizermos escolhas, nós vamos perder tudo. Se nós fizermos escolhas, nós vamos perder alguma coisa. Quando você faz a escolha verdadeira, você deixa de lado alguma coisa e se lança naquilo que precisa ser feito, porque compreendeu que aquilo te cabia naquele momento. E é dado a ti a possibilidade de perceber o que te cabe fazer e entregar-se para aquilo. Então, Arjuna está aprendendo isso, que o dever do guerreiro é entrar no campo de batalha e lutar, ainda que morra ou que perca tudo. Krishna vai dizer, você é um guerreiro, se morrer no campo de batalha, vai ser lembrado como aquele que fez o melhor. Agora pode ser que você entre no campo de batalha, lute e não morra. E aí então vai poder viver outras experiências como sendo esse guerreiro. Agora, para fazer isso, deve fazer por amor à ação e não pela expectativa de que vai sobreviver ou vai ser reconhecido. Então, ele começa a aprender um pouco sobre o karma e descobre que existe um karma por tudo que ele fez e também existe um karma por tudo que ele não fez. Se ele não fizer, vai ter o karma. Se ele fizer, vai ter o karma. Se ele fizer bem, vai ter um karma positivo. Se ele fizer mal, vai ter um karma negativo. Onde está a saída? Então, o primeiro ensinamento é faz por amor à ação. Ou, em outras palavras, santifica a matéria. Espiritualiza aquilo que é matéria. Aqui e agora, por amor. Porque a você cabe, como Arjuna, a mim, a cada um de nós, entrar nisso e expressar a vida divina. Agora existe um segundo ensinamento. Diz, mesmo que você faça por amor à ação, o efeito vem. Ele tem que vir, faz parte disso. E aí, sempre que ele vem, além da gente trabalhar o discernimento ou viveka, a gente vai trabalhar ou aprender a trabalhar vairagya ou a morte. Então, a gente aprende sobre o karma, aprende sobre a morte. Essa grande instrutora. Quando vem o retribuição, não pode lembrar que, na verdade, tudo é para aquilo. E dedicar o fruto de todas as tuas ações e energia àquilo. Porque tu não vives para ti. Isso também nós vamos encontrar nos ensinamentos esotéricos. Viver para si é viver para a ilusão e o sofrimento. Porque tudo que vive, vive para algo maior, do qual faz parte. Então a Arjuna segue aprendendo que o efeito vem e que o efeito vindo pode ser dedicado àquilo. E abre mão de tudo em benefício daquilo. E diz que tem ainda um terceiro ensinamento mais profundo para todos nós como Arjunas. Nunca fomos nós que agimos. A verdadeira ação livre, que não deixa resíduo kármico, que conecta karma dharma numa fusão que, na verdade, já era desde o início dos tempos. Aquele princípio de harmonia, a harmonia transcendente, encontra um ponto de conexão com a harmonia imanente. Então, esta paz por trás da paz superficial, esta paz por trás da guerra superficial, tem a possibilidade de encontrar a grande fonte de toda ação, de toda harmonia, de toda a vida. Quando se permite que aquilo que vive,
viva através de cada um de nós. Isso talvez possa produzir um ensinamento e uma realização quando nós aceitarmos o convite maior pelo qual nós temos a oportunidade de estarmos aqui nessa existência, que é passar por um caminho de autotransformação, sucedâneo natural de um caminho de autoconhecimento. Conhece a vós mesmos e descobrirás que és os deuses e o universo, e que tudo que se move, move porque tu despertaste para possibilitar esse grande giro do universo que vem como filho da necessidade, num ciclo infinito, sem início e sem fim, de possibilidade de que tudo daquilo que está sob o firmamento desperte para a realidade da unidade da vida e se torne livre. Talvez o sentido da vida que não se compartilha através de uma escuta ou de uma fala externa possa se transformar numa sabedoria viva quando nós aceitarmos esse grande propósito e desafio que por amor chegou a cada um de nós, tornarmos aquilo que sempre fomos. Que para além do peso das palavras externas, que possam incluir com a ideia de um sacrifício, a descoberta do sentido da vida possa se transformar manifesta, iluminando e inspirando o nosso viver na realização deste serviço amoroso e divino que só chega nesse plano de existência através de cada um de nós, nos possibilitando perceber que a vida, em sua unidade, é doação e recepção, e que tudo aquilo que nós fazemos em benefício de todos os outros, em alguma medida somos acometidos, que o sendo, recebendo a ilimitada abundância de vida, descobrimos o outro lado da iconoclastia, do sofrimento externo, que é o contentamento espiritual. E aí nós lembramos um pouco da tradição zen budista e de Milefo, ou de outros Budas que aparecem sorridentes, nos lembrando que esta alegria efusiva e essa felicidade espiritual, na verdade, é o grande motor ilimitado para a contínua realização da vida, através também de cada um de nós. Então, para além dessa expressão externa, e para além de uma expectativa de um encontro de regozijo interno, a verdade. A verdade que liberta e que nos permite, aqui e agora, seguirmos como pontos de expressão dessa luz divina universal. Queridos amigos, estamos chegando então no encerramento desse nosso encontro e ficamos abertos para que vocês, especialmente que nos acompanham, inscritos nesse segundo curso nacional de Introdução ao Pensamento Teosófico, apresentem os questionamentos no grupo que temos no WhatsApp para serem apresentados e compartilhados com todos os demais. A partir da semana que vem, 24 de agosto, entramos no módulo seguinte. Não sei se você tem aí, Sandra, a programação, deixa eu dar uma olhada aqui também. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Entraremos no módulo 5. Então, a partir das leis universais, com a conclusão deste quarto encontro, passaremos a tratar da emancipação da humana, albores da liberdade, semana que vem, preparação para a vida espiritual com Márcia Rosenwald.